separação de mistura. Então eu tenho um sistema heterogêneo. Então se eu tenho um sistema heterogêneo chamado S, eu tenho um sistema que eu tenho mais de uma fase, ok? Houve uma operação que eu chamei de operação 1, e quando houve essa operação 1, formou-se um sólido branco, que eu chamo de X, então ele foi separado de um líquido colorido chamado Y. Depois foi feita outra operação de separação de mistura chamada operação 2, e nessa operação separou um sólido colorido de um líquido incolor chamado W. Ele pergunta: o sistema heterogêneo S é constituído por uma solução colorida e um sólido branco. Então ele está querendo dizer o seguinte: eu tenho uma solução A, essa solução tem um sólido colorido, ok? Tem um sólido colorido e é formado por um líquido, por uma solução colorida. Então, um sólido branco com uma solução colorida lá, ok? Então, e foi submetido ao seguinte esquema de separação. Verifica-se que a sua temperatura variou entre 80 e 100 graus. Essa informação, apesar que ele diz que é um sistema heterogêneo, mas essa informação diz o seguinte: é uma mistura. E por ser uma mistura, a sua temperatura varia. Por quê? Somente substância pura tem os seus pontos constantes de fusão e de ebulição. Indique qual das afirmações é a correta. Vamos lá, letra A. A operação 1 é uma destilação simples? Vamos lembrar, o que é destilação simples? Destilação simples é o aquecimento de uma solução para evaporação, ok? Para evaporação de um líquido e depois a sua destilação para ele retornar a líquido e eu ficando com um sólido lá, ok? Então, destilação simples é para um sólido e um líquido. Ele afirma que a operação 1 serve para um sistema heterogêneo? Não, porque destilação simples é para sistema homogêneo. Exemplo, água com sal, água com açúcar. Você vai evaporar a água, vai destilar ela vai voltar a ser água e o sal vai ficar lá no recipiente inicial. Então está errado. B. A operação 2 é uma decantação? Então vamos lá. A operação 2 eu tinha um líquido colorido e quando eu fiz a operação 2, eu separei um sólido colorido e um líquido incolor, ok? Agora observe o seguinte: a partir da separação houve ainda variação de temperatura. Se houve variação de temperatura é porque eu tenho o quê? Eu tenho uma mistura aqui heterogênea. Veja, eu tenho uma mistura heterogênea e uma mistura de um sólido e um líquido. Então, nessa operação 2 aqui, ó, nesse líquido incolor aqui, que eu estou vendo só um líquido incolor, ok? Líquido colorido, desculpa, vou retirar dele um sólido colorido e um líquido incolor, ok? Só que decantação é para quê, gente? Decantação é para um sólido e um líquido, ok? De sistema heterogêneo. Um sistema heterogêneo. E aqui eu tenho o quê? Uma mistura, o quê? Que eu não sei quem é sólido, não sei quem é líquido. Então, a alternativa B também está errada. Tá? E C. O líquido colorido, no caso, Y, o líquido colorido é uma substância pura? Não. Por quê? Porque não é uma substância pura, porque ela é uma mistura de um sólido com um líquido. Ok? Então ela não é uma substância pura. D. O líquido incolor W, então o líquido incolor W aqui, é uma substância pura? Veja, o líquido incolor aqui, ele diz que ele, ao final de tudo, ainda houve variação de temperatura. Se houve variação de temperatura, eu não posso afirmar que isso aqui é uma substância pura. Então, provavelmente, ela ainda é uma mistura, não houve mais separações, então não posso afirmar isso. Mas ele também não dá subsídios, né? A informação que ele dá é que variou. Se variou, é uma mistura. E, por final, letra E. O sistema heterogêneo S, então, o sistema heterogêneo S
ele tem no mínimo 4 componentes? Sim. 1, 2, 3 e 4. Quando eu fiz a separação 1, eu separei em 2 sistemas. Quando eu tentei separar isso aqui, eu separei mais 2. Então eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então ele tem no mínimo 4. Por que no mínimo 4? Porque ele diz que depois de separado, ainda houve uma variação de temperatura. Então se eu tentasse separar um desses, possivelmente eu poderia conseguir separar mais. Mas as informações que ele dá na atividade, dá para afirmar que a letra E está correta. Ok? Valeu? Beleza.